Bonitona, né? Ó. É claro. Boa noite, pessoal. Só para constar, está sendo gravada a aula. Depois a gente vai disponibilizar a aula aqui. A aula nossa de eletricidade básica, iniciando o tópico de eletromagnetismo. Magnetismo e eletromagnetismo logo em seguida. Bom, senhores, vou fazer uma rápida olhada nela aqui para ver quem está aqui presente. Dinael, Douglas Batista, Weber, Lucas Lima, Lucas Luan, Luiz Gustavo, Pedro Henrique, Rodolfo Oliveira, Silvio Correia e Wagner Lima. E vamos nós aqui, né, senhores? Bom, deixa eu pegar aqui, senhores. Vou começar a transmitir a apostila. Apresentar, tela inteira. Partilhar. Bom, senhores, hoje a gente vai estar dando introdução a magnetismo e eletromagnetismo. Gente, uma parte dessa apostila que eu vou passar, ela já está disponibilizada no ABA, mas logo em seguida estarei disponibilizando as outras partes, tá, pessoal? Devido à quantidade de imagens e o tamanho da apostila, ela foi dividida, vai ser dividida em pedaços, para poder conseguir fazer download ali via ABA. Boa noite, doutor Otávio. Acho que o Otávio entrou. Isso. Boa noite, doutor Otávio. Boa noite, João. Vamos lá, pessoal. Gente, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, principalmente, bastante hoje, sobre o conceito de chamado magnetismo. O magnetismo, gente, é uma coisa que ela foi esbarrada, para ser sincero, eu acho que, na realidade, a sociedade, quando começou a desenvolver ferramentas, no começo eram ferramentas de madeira, depois virou a pedra lascada, depois de algum tempo, na manipulação do fogo, conseguiram fazer ferramentas metálicas. E um dos metais mais utilizados, gente, é o ferro. Foi o ferro, ou um deles, né, gente? Não estava na época para saber. Então, gente, o que acontece? Quando o pessoal desenvolveu as ferramentas à base de ferro, conforme o pessoal foi trabalhando, foi mexendo e foi fazendo as coisas. Boa noite, dona Flaviane. Pessoal, o que acontece? Conforme eles foram manipulando essas ferramentas à base de ferro, eles acabaram se deparando com uma pedra preta, onde que essa pedra preta grudava nas ferramentas à base de ferro. Provavelmente, no começo, devia ter só um susto e um conceito, às vezes, mais místico e, sei lá, de bruxaria, do que realmente, no final das contas, a interpretação do que é hoje para a gente. Bom, pessoal, mas na hora que esse material começou a grudar nas ferramentas à base de ferro, logo, logo o pessoal começou a perceber que isso era comum e era simplesmente um material que era encontrado na natureza. Esse material, gente, encontrado aí na natureza é a magnetita, tá, gente? A magnetita é basicamente composta por óxido de ferro, tá, gente? Ferro e oxigênio, tá, gente? Na maior parte da sua composição, ou em massa na sua composição. E esse daí é o que nós chamamos de ímã natural. Então, gente, o que é o ímã natural? Ímã natural é aquele ímã que, na realidade, a gente acha na natureza. Conforme vai fazendo a mineração, nos processos de mineração, acaba se encontrando esse ímã. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Beleza. Não se esqueçam, tá, pessoal? Se caso tiver alguma dúvida e eu estiver falando, para não esquecer, levanta a mãozinha aí, para depois qualquer coisa eu chamo, para a gente poder estar conversando e vendo certinho aí, para não deixar ficar dúvidas. Bom, pessoal, continuando aqui.
Conforme o tempo passou, gente, vários cientistas começaram a investir um tempo para tentar entender melhor como é que funcionava esse minério chamado magnetita. Magnetita, tá, gente? Só para vocês saberem, é por conta da região onde que ele foi encontrado, onde que o nome da região lá tinha alguma coisa a ver com esse magnetita, ou alguma coisa parecida ali, tá, gente? Só por curiosidade. Então, gente, o que acontece? Alguns cientistas começaram a estudar e começaram a, no final das contas, fazer uma análise bastante constante em cima das propriedades deste ímã. No final das contas, gente, a magnetita aí, ó. Isso aqui é uma pedra pequena, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo a imagem aí. Um pedaço de pedra onde que ele tem a parte de rocha e tem essas pedrinhas pretas. Essas pedras pretas são a magnetita. Certinho? Gente, e uma coisa que chamou a atenção dos estudiosos na época lá era que, no final das contas, essa propriedade de atração dos ímãs, pelo menos em todo o período de tempo que eles foram fazendo as análises, os testes, todas as experiências, esse poder de atração não se diminuía. Então, na realidade, depois até mesmo em análises mais modernas, percebeu-se que, no final das contas, o ímã natural, ele consegue manter por um período de tempo absurdamente grande as suas propriedades magnéticas. Nesse caso, gente, a gente acabou considerando que o nosso ímã natural, ele conserva de forma permanentemente as suas propriedades magnéticas. Tranquilo, gente? Nesse caso, gente, nós chamamos até mesmo como chamado ímãs permanentes ou ímãs naturais, que são as formas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. É claro, pessoal, uma vez em laboratório, os cientistas, percebendo a possibilidade de utilização desses ímãs, eles começaram a fabricar também os ímãs em laboratório. Nessa hora, gente, esses ímãs de laboratório receberam para a gente a classificação de chamados ímãs artificiais, ou seja, ímãs que não foram encontrados na natureza, mas sim fabricados pelo ser humano. Tranquilo? Tranquilo, professor. Gente, uma situação bastante interessante para vocês compararem. O ímã natural, ele tem uma durabilidade absurdamente maior do que os ímãs artificiais, tá, pessoal? Ou seja, um ímã natural tem uma característica que ele vai durar muito mais tempo as suas propriedades magnéticas. Em contrapartida, na hora que o ser humano começou a fabricar os ímãs, ele conseguiu fabricar ímãs com propriedades magnéticas muito mais fortes e muito maiores do que os ímãs naturais. Ou seja, gente, eu tenho um ímã natural que dura muito, só que é fraco. Então, as utilizações do ímã natural são vinculadas a essa propriedade magnética. Por sua vez, eu comecei a produzir o ímã artificial, onde que esse ímã artificial conseguiu uma propriedade magnética muito mais forte, só que com uma durabilidade bem menor. Tá, gente? Muito menor. Enquanto não se sabe exatamente quanto tempo vai durar um ímã, porque a gente só consegue estudar o que a gente chama de decaimento, o ímã natural, gente, o decaimento dele é muito rápido. Então, na realidade, em poucos anos, poucas décadas, o ímã artificial, nos melhores casos, já perde as suas propriedades. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Esse símbolozinho aqui, né, gente, é um símbolozinho até clássico, né? Desenhos animados e filminhos, onde que mostra o ímã como sendo essa ferradura, mesmo que essa ferradura não seja tão usual para a gente, tá, pessoal? Mas, no final das contas, essa característica de ferradura foi bastante utilizada como simbologia da aparência do ímã ou para poder se referenciar a um ímã. Tranquilo, gente?
Estou passando, qualquer dúvida, não se esqueçam de dar o grito, tá, pessoal? Bom, propriedades dos ímãs. Gente, os ímãs, eles, nos seus estudos, a galera que estava estudando os ímãs, Maxwell, Lenz, tem uma galera de gente aí, eles perceberam que o seguinte, que os ímãs, eles tinham uma característica muito, muito, muito destacada nas suas extremidades. Aonde, gente, que nessa hora, eles chegaram em um determinado acordo e colocaram o nome de polos magnéticos. Em relação, gente, também ao nosso planeta Terra, porque nessa hora eles perceberam que o nosso planeta também tem características magnéticas nos seus estudos. Então, para fazer uma relação entre os polos do nosso planeta, eles também chamaram de polos, no nosso caso, magnéticos, os dos ímãs. Da mesma forma que nós temos polo norte no nosso planeta, nós também temos o polo norte do ímã. Nós temos o polo sul do planeta Terra, nós também temos o polo sul do ímã. Tá, gente? Só para a gente entender. Nessa hora, gente, eles começaram a perceber essas características, elas são idênticas em todos os ímãs, indiferentemente do seu tamanho. O que significa isso? Que um ímã, ele é um ímã até ser dividido. Se ele for dividido no meio, um ímã se transforma em 2 ímãs, tá, gente? Aonde que cada um deles tem as suas propriedades e são completamente independentes entre si. Detalhe importante, viu, gente? Uma vez o ímã quebrado, dificilmente consegue se remontar esse ímã igual ao anterior, o original, ou anteriormente composto com um ímã só. Tranquilo, gente? Todo mundo aqui já brincou bastante de ímã, não já brincou, não? Ah, com certeza, né, professor? Todo mundo já brincou, né? Então, todo mundo brincou de mim um pouquinho aqui, então dá para a gente brincar. Gente, e aí percebeu-se o seguinte, acho que a explicação veio logo aqui embaixo. Não. Vamos fazer aqui em cima. Gente, uma propriedade muito interessante dos ímãs, depois embaixo vai voltar a falar a respeito disso, é que, no final das contas, essa propriedade magnética de um ímã interfere em todos os outros ímãs. Ou seja, um ímã, gente, ele é o que é, porque molecularmente falando, lá na sua estrutura molecular, ele é composto por vários e vários e vários e vários e vários ímãs. Entendido? Aonde que todos esses ímãs alinhados, eles se transformam em um ímã maior. Legal, gente. Uma ferramenta extremamente antiga, não sei falar para vocês, nem datar para vocês a origem, a data específica, da nossa amiga bússola, foi uma ferramenta extremamente inteligente que a galera começou a perceber que poderia utilizar, que nada mais é do que um pequeno ímã que fica numa superfície flutuante, aonde que esse pequeno ímã, ele se alinha com o ímã terrestre, ou as propriedades terrestres magnéticas aí do nosso planeta. Tranquilo, gente? E, para poder o negócio ficar mais claro, fica o seguinte, o norte de um ímã atrai o sul de outro ímã. O sul de um ímã atrai o norte de outro ímã. Ou seja, os opostos se atraem. Em contrapartida, o norte de um ímã repele o norte de outro ímã. O sul de um ímã repele o sul de outro ímã. Também, tem que permitir, confirmando aqui na verdade o conceito dos chamados opostos se atraem e os iguais se repelem. Tranquilo, gente?
Pode falar, Pedro. Calma aí, professor. No caso, o que seria esse Polo Sul, no caso, já que, pelo menos eu, assim, eu nunca vi um ímã assim se repelindo de outro. Vamos dizer o seguinte, viu, ô Pedro? Provavelmente a gente tem que tomar muito cuidado que tipo de imã que você está na mão ou que tipo de imã que está próximo de você. Dependendo do formato do ímã, vai ficar bastante característico o princípio da repulsão e da atração. Deixa eu ver aqui, eu adoro ímã, tá, senhores? Deixa eu ver se eu pego um ímã aqui próximo que dê para fazer uma demonstração de forma fácil. Achei, quer ver? Espera aí. Ô, Pedro, uma situação interessante que tem que tomar cuidado, viu, senhores? Vale para todos vocês, é que um ímã, tá, gente? No final das contas, por conta dessas propriedades magnéticas e outras características dele, ele interfere em tudo que está em volta. Então, cuidado na hora de brincar com ímãs perto de equipamentos eletrônicos, tá, gente? Que ele pode gerar interferências e até mesmo queima de equipamentos, tá? Isso aí é perigoso e extremamente cruel. Vou pegar aqui. Tá? Ô Pedro, eu tenho 2 ímãs aqui na minha mão, tá? Esses são ímãs de neodino, que na verdade são terras raras. Olha o que está acontecendo. Do jeito que eu chego perto, um ímã atrai o outro. Só que, em especial, tem uma parte de um ímã que, se eu tentar aproximar, ele não deixa. Ó, eu vou soltar aonde que eu tô aqui. Não sei se dá para ver. Vou soltar o ímã onde tá. Ele não vai ser atraído diretamente para onde que tá. Ele vai ser deslocado para a beirada, porque, na realidade, no centro desse ímã que eu tô segurando com essa mão aqui, ó, esse ímã vai repelir o ímã que está nessa mão aqui, que é o meu menorzinho. Então, na hora de tentar, ó, vou soltar aqui. Se eu soltar, ele não vai grudar direto. Ele vai ser deslocado ou para uma extremidade, ou para o chão, né? Que o aluno soltou numa posição extremamente errada. Cadê, gatinho? Onde foi parar? O ímã sumiu. Isso aí, Quando a professor, faxineira concordo. for limpar aí, ela acha, ó. Faxineira, essa faxineira é careca, sabia? Essa Isso aqui é o sistema faxineira de repelir. é que, na realidade, já ia repelir. O problema é que repelir um pouco mais forte. Então, eu tenho que dar uma olhada depois nas características das coisas que tem no chão aqui no meu quarto magnético. Bom, Pedro, o que acontece? Aqui não vai dar para mostrar mesmo, ficaria feio, e agora eu tenho que ver onde que esse outro ímã voou. O que acontece? Ímãs que nós colocamos na geladeira ou alguma coisa parecida, algumas vezes vocês vão perceber que de um lado ele é mais forte, do outro lado é mais fraco. Esses ímãs normalmente são ímãs artificiais. Esse meu aqui é um ímã artificial. Ímãs artificiais, gente, tem características que podem ser montadas e moldadas de acordo com a pessoa que está fabricando. Tá, gente? Então tem que tomar bastante cuidado referente a isso. Ímãs naturais têm uma tendência de ser mais fáceis de vocês manipularem, tá, gente? Eles têm uma força muito menor, e essa força muito menor, no final das contas, vocês conseguem tentar chegar um no outro, vocês vão cimentar a repulsão. Na hora que vocês virarem um dos ímãs, vocês vão perceber o conceito da atração. Tá, senhores? Não esquecem de me cobrar isso, não, se quando voltar a aula, né? Se não, quando voltar a aula, eu tenho ímãs, aí eu levo os ímãs para a escola, para quem nunca mexeu com isso, aí a gente consegue fazer um teste. Quem tem ímã em casa, ímãs de alguma coisa, podem estar fazendo teste com esses ímãs. Não se esqueçam, não brinquem com os ímãs próximos de equipamentos eletrônicos, tá, gente? Pode danificar esses equipamentos.
Eu pôr em cima ali, depois eu caço o outro onde foi parar. Ei, onde foi parar meu ímã, gatinho? Caiu aqui, eu acho que deve ter pego em algum parafuso. Tranquilo, Pedro. Então, na realidade, o ímã tem que tomar muito cuidado, depende muito da fabricação dele. Se for um ímã natural, vocês vão entender e vão conseguir testar essa proximidade e a lei da atração e repulsão. Se for um ímã artificial, dependendo da construção dele, pode ser que você só atraia. Em um determinado ponto, ele gera repulsão. Certinho? Ah, tá. Tranquilo então, professor. Dá para entender então o que seria essa repulsão. Isso, repulsão é realmente quando você tentar chegar perto, ele não vai deixar, ele vai tentar fazer força para você não encostar. É claro, dependendo da força do ímã, se você fizer força, ele encosta, mas se você para de fazer força, ele empurra um para trás do outro. Na imagem, gente, que está aqui para vocês, tá, pessoal? Na tela aí, nós temos aqui, gente, um ímã fixo aqui dentro, no centro, e em volta dele foram posicionadas várias bússolas. Gente, para mostrar que no final das contas, conforme a bússola circunda o ímã, o ponteiro da bússola também vai se movimentando de acordo com o ímã que está fixo no centro. Observem, gente, tem uma bolinha preta aqui na bússola que representa em todas as imagens a posição que a bússola está. Observem que em nenhum momento mexeu na posição da bússola, no direcionamento da bússola. Só o ponteiro que mexeu. Gente, sagrado. O lado branquinho aqui da minha bússola vai apontar para o norte do nosso ímã. O lado vermelho da bússola vai apontar para o branco do nosso ímã. Cuidado, tá, gente? Existe uma característica interessante que no ímã da bússola é identificado o norte terrestre. Teoricamente, gente, nos nossos mapas, a gente acaba considerando que nós temos aqui, acima da linha do Equador, nós consideramos o norte geográfico. Abaixo da linha do Equador, nós consideramos o sul geográfico. Isso significa o quê, gente? Que a nossa bússola, ela é construída de tal forma que uma marcação nela, que é essa marcaçãozinha vermelha da bússola, aponta para o norte terrestre. E por uma interessante circunstância, tá, gente? Hoje, se nós avaliarmos como está, em cima, onde nós temos o norte geográfico, se encontra o sul magnético. E aonde está o sul terrestre, se encontra o norte magnético. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Só lembrar que um é o contrário do outro, tá, gente? Vamos lá, um pouquinho. Bom, pessoal, a origem do magnetismo, só para a gente entender aqui, que eu falei para vocês aquela hora, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Uma imagem que fica até interessante você observar. Se eu tiver uma superfície, gente, um montão de pequenos iminhas, e começar a passar um ímã grande, esse ímã grande vai começar a fazer com que os ímãs menores se alinhem. Ou seja, ele vai forçar que os ímãs menores se movimentem de tal forma que eles vão se alinhando. A hora que eles começam a ficar alinhados, começa a concentrar o efeito magnético. Tranquilo, gente? Então, como é que funciona? Na hora que você tem um ímã chegando próximo de um material, onde esse material é composto por ferro, ou características ferromagnéticas, conforme você vai pegando esse ímã e vai aproximando e movimentando ele sobre o material, você vai imantando o material, ou seja,
você vai fazendo com que esse material de baixo, a partir dessa movimentação do ímã por cima dele, ele também se transforma em um ímã, ou seja, ele vai começar a apresentar características magnéticas. Então, gente, bastante cuidado. Aonde vocês deixam o ímã, esse lugar também começa a ter propriedades magnéticas, tá, gente? Bastante cuidado. Certinho? Ok. O que significa isso? Depois de um certo tempo que você movimentou, o material fica imantado. O que significa isso? Todos os chamados dipolos magnéticos do material ficaram alinhados. Quanto mais alinhados ficarem, maior será a força magnética gerada por esse material que foi imantado. Gente, só por curiosidade, tá? Ver se alguém já fez isso, é a galera que já trabalha, a galera que tem um pouquinho mais de ferramenta. Eu preciso aí, de repente, trabalhar com um parafuso e esse parafuso, eu encaixo na chave, cai e, de repente, está numa posição ruim. Às vezes, gente, é interessante ter uma chave magnética, uma chave Phillips, uma chave Fenda, que tenha propriedades magnéticas, de tal forma que você encoste o parafuso e esse parafuso vai ficar ali atraído por características magnéticas. O que acontece, gente? Se vocês pegarem uma chave de Fenda ou uma chave Phillips, parte do material que compõe essa chave é a base de ferro, tá, gente? A base de ferro. Quanto mais vocês forem para o lado do aço, gente, o aço inox puro, ele não tem propriedades magnéticas, tá, gente? De tão rígido que é a estrutura dele. Mas se vocês pegarem um material, uma chave Fenda, Phillips ou qualquer chave, onde a sua composição é a base de ferro, e vocês pegarem um ímã e começarem a passar próximo dessa chave, ou pode até raspar, tá, gente? Não tem problema. Ou passar o ímã na chave, a partir de um determinado momento, essa chave começa a ter propriedades magnéticas. Tá, gente? Essa chave, então, ela também vai começar a oferecer o que nós chamamos de características artificiais magnéticas. Vai transformar num ímã artificial, tá, gente? Vocês vão fabricar um ímã. É claro, como eu falei para vocês, às vezes pode ter uma força maior, só que a durabilidade é menor. Durante algum tempo vai funcionar essa característica magnética, depois de um certo tempo, essa propriedade magnética vai deixar de funcionar. Lembrando, repetindo, gente, propriedades magnéticas muito próximo de equipamentos eletrônicos podem causar danos e podem queimar os nossos equipamentos, tá, gente? Então, bastante cuidado. Fala, doutor Otávio. Oi, Irmã, duas coisas. Como é que você falou assim que mata as peças mesmo? Por favor. Por exemplo, tem várias formas, tá? O que eu recomendo para vocês fazerem, pegar uma chave, pega um ímã. Eu não tenho nenhum ímã. Meu ímã tá tudo meu quadro para lá. Eu tenho, por exemplo, alguns super ímãs, tá? Para você ter ideia, eu tenho alguns super ímãs e esses super ímãs são muito fortes. Então, qual que é a ideia? Pega uma chave, pega um ímã e passa a chave no ímã. Vou pegar um negocinho só para simular. Imaginando que isso aqui seja um ímã. Isso aqui é um adaptador Bluetooth, tá, pessoal? Se fosse um ímã, o que acontece? Passa algumas vezes na chave. Detalhe, sempre com o ímã numa posição só. E faz o movimento de vai e vem. O que vai acontecer? Conforme você vai fazendo um movimento linear, uniforme, claro, gente, sem ficar mexendo o ímã tem que estar numa posição só, indo e vindo numa posição só. Não girem ele, tá, pessoal? Ele tem que ficar fixo e você vai e vem com a chave. Ou qualquer material à base de ferro, tá, pessoal? Não precisa ser uma chave. Nessa hora, você está imantando essa chave. Essa chave, depois de um determinado momento, ela vai oferecer propriedades magnéticas. Oi, Irmã, uma que eu já vi, sei que é totalmente errado, mas funciona também. Vamos supor, a pessoa pega um fio, enrola na chave, assim, na parte metálica, e fecha um curto. Na bateria. Perigoso. Eu acho que correu um vídeo alguns dias atrás, aí, referente a um cidadão que resolveu fechar um curto numa bateria
e ficou sem zóio quase. Acho que sem olho queimou mesmo. Então, na verdade, sim, viu, Otávio? Existe essa possibilidade. Depois, daqui a algum tempo, eu vou ensinar vocês a construir o chamado eletroímã. E você, sim, consegue construir um eletroímã de forma controlada, de tal forma que você consegue fazer isso com um eletroímã, parecido com esse efeito que você falou aí, só que de uma forma um pouquinho mais controlada, um pouquinho mais seguro. Pero, Certinho? outra pergunta. Às vezes eu vejo o seguinte, como a gente tá falando sobre imãs, coisas. Eles falam que, vamos supor, quando é comunicação de uma rede, uma coisa assim, o fio às vezes vem trançado, por causa que eles falam que tem que criar um campo magnético. Isso é verdade? Sim. Eu vou falar sobre isso quando eu falar a respeito de eletromagnetismo, tá? Fechou. Aí, na hora que você compra cabo de rede, cabo de telefonia, e os cabos de comunicação, realmente, eles vêm trançados, tem toda uma forma de malha para tentar amenizar interferências externas magnéticas. Ao mesmo tempo, ele também anular as interferências externas, as interferências que surgem nele para o mundo externo. Certinho, Otávio? Certinho. Fala, doutor Pedro. Professor, o senhor falando aí na questão de imantizar a chave, no caso, até que o senhor falou que só pode movimentar o ímã em uma posição só. Se eu criar um ímã artificial, eu consigo criar ele apenas com um polo só? Não. Ah, tá. Então, mesmo que seja artificial, eu posso modificar da maneira que eu quiser, mas sempre terá que ter esses dois polos. Ele sempre vai criar os dois polos. É mais ou menos igual o seguinte: você consegue criar uma moeda com um lado só? Imagina a possibilidade de criar uma moeda com um lado só. Tem jeito? Ah, tá. Entendi. Não. Na Não questão tem. do. A característica de chamar moeda, aquele formato da moeda, de um jeito ou de outro, vai ter dois lados. Sim, sim. Ah, Eu entendi. vou morrer na praia de tentar fazer uma moeda com um lado só. Então, o ímã, ele é composto por dois polos. Por isso que até nós chamamos ele de dipolos magnéticos. Ou seja, dois polos magnéticos. E sempre vai ser casado entre isso. Então, na realidade, o que eles fazem? Joga o norte para um lado, joga o sul para o outro, virou um ímã. Que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, na realidade, o que acontece? Olha lá para você ver. Você vê que tem um montão de iminhas pequenininhos? Sim, sim. Então, na realidade, lá dentro, você tem, nas moléculas, em nível molecular, essa organização norte-sul, 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 norte. Ah, tá. Então pode resumir então o magnetismo como sendo polo norte e polo sul, então? Não magnetismo, o ímã, O ímã. Ah, entendi. Certinho, então. entendeu? Aí, o Então, ímã tem propriedades magnéticas, e essas propriedades que a gente vai começar a estudar um pouquinho agora. Ah, tá. O ímã só se encaixa dentro desse conjunto, então, do magnetismo. Isso, ele Ah, é o representante máximo do magnetismo, mas ele não é único. Tem como a gente ter propriedades magnéticas sem ímã. entendi, professor. Entendi, então. Certinho? Certinho. Fala, doutor Silvio. Silvio? Verão, o que que faz a chave, por exemplo, nesse caso, perder o magnetismo dela? Ele se desorganiza de novo? Sim, sim, Ah, sim. Lembra o seguinte, ó, um material que ele não é magnético, ó, tá na minha mão, o material não é magnético, os polos vão ficar completamente bagunçados. Ele nasceu assim, de uma forma bem maldosa, ele nasceu assim. Você fazendo a parte de imantação, você faz o quê? Você está forçando com que ele alinhe, fazendo com que os polos fiquem alinhados. Norte para um lado, sul para o outro. Todo mundo. E quanto mais todo mundo, mais forte fica. Só que o que acontece? Ele não nasceu assim. Na realidade, o material tem essas moléculas, esses dipolos magnéticos, bagunçados no seu interior. Então, se você consegue fazer com que ele se alinhe, conforme você vai usando, ele não pode ser atraído por alguma coisa aqui em cima. Meu nariz aqui, por exemplo, ó, na câmera está aparecendo meu nariz atraindo o ímã. O que vai acontecer?
ele vai começar a desalinhar. A hora que ele desalinhou, ele vai perder a união. Quanto mais bagunçado ficar, menor a força, menor a característica magnética. Então, conforme o tempo passa, esses pequenos ímãs podem começar a bagunçar o coreto tudo de novo, entendeu? Se você é capaz de alinhar, igual está aqui, ela fez a imagem anterior. Se você é capaz de alinhar o que está bagunçado para ele ficar alinhadinho, alguma coisa que está alinhadinho pode ser atraído para virar uma bagunça de novo. Entendeu? Ah, entendi. Mas, tipo assim, e se eu deixar a chave guardada e não mexer nela, ela vai, a tendência é voltar mesmo sem usar? Mesmo sem usar, porque lá dentro você não conseguiu 100% de organização, entendeu? Se ele ficasse 100% do material organizado, bonitinho, igual tá essa imagem aqui, ó, nenhuma molécula fora de ordem, o que acontece? Sim, ele ia durar quase que para sempre. Só que o que acontece? Você não consegue. Uma parte do material, características internas, algumas partezinhas do material, você não consegue alinhar. Então, o que acontece? Está quase 100% alinhado, vai ter um bendito retardado aqui que ficou desalinhado. O que vai acontecer? Esse que está desalinhado, logo, logo vai forçar um segundo e ficar desalinhado, depois o terceiro desalinha, o quarto desalinha, todos eles estão bagunçados, e bagunçam. Conforme o tempo passa, eles acabam desalinhando tudo de novo. Certinho? Então, assim, o Silvio, quanto mais fácil é para alinhar, mais fácil é para desalinhar depois de novo. Ah, entendi. É como se ele ficasse mais fraco, né? Se você fizesse muito rápido, assim, muito fácil. Isso, entendeu? O que o Otávio falou lá de utilizar lá o fio, enrolar e tal, ele consegue fazer um efeito muito, muito forte, muito, muito intenso. Então, significa que muitas vezes essa chave vai durar muito mais tempo magnetizada do que uma chave que você fica esfregando o ímã. Certinho, Silvio? Certinho, valeu, Urano. Falou. Doutor Pedro, pode falar. Professor, nessa questão do forçar o ímã a se alinhar assim, no caso, a molécula assim do magnetismo, né, que contém nele, é possível a gente mexer nela assim ou literalmente a gente tem que forçar ela? Eu não entendi esse mexer, viu, Pedro? Deixa eu pegar um outro grupo de ímãs meu aqui agora que vai ficar legal. Quer ver? Peraí. Ô, Pedro, não sei se é visível. Parece que eu estou segurando um ferrinho, não tá? Isso, sim. Só que, na realidade, eu não estou segurando um ferrinho. O que eu estou segurando aqui é um grupo de vários e vários e vários pequenos ímãs. Caramba, professor. O que acontece? Na hora que você pega eles, o que vai acontecer? Aqui são ímãs, tá? Esse aqui são ímãs. Então, um ímã é atraído pelo outro. Norte atrai sul, norte atrai sul, norte atrai sul, e eles conseguem ficar totalmente alinhados um com o outro, ó. Então, quando você fala molécula, tá, Pedro? Quando você fala molécula, para poder manipular uma molécula, precisa de uma tecnologia muito, muito sofisticada, porque nós estamos falando de um tamanho muito, muito, muito pequenininho. Sim, sim. Então, na realidade, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Imagine na época das cavernas, alguns bons anos atrás, nem microscópio a gente tinha. O microscópio eletrônico, gente, o microscópio eletrônico não tem 100 anos. O que acontece? Não se consegue manipular molécula, entendeu? A gente consegue forçar com que as moléculas se alinhem. O que acontece? Eu consigo mexer num ímã, igual esse que está aqui na minha mão aqui, por exemplo. Eu vou conseguir pôr ele e consigo tentar chegar ele aqui. Inclusive, eu peguei ao contrário aqui. Lá, ó. Ele virou. Não dá para ver onde você está da câmera, que essa câmera aqui é muito ruim. Gente, então o que acontece? Nesse caso aqui,
eu tenho vários ímãs e esses vários ímãs conseguem se alinhar e eu consigo mexer eles para eles fazerem esse alinhamento. Mesmo que eu tente encaixar, ó, tirei, vou virar. Se eu tentar encaixar assim, tem coisa puxando para baixo. Ai, peguei. Quer ver? Aqui, ó. Se eu tentar pegar do jeito que está aqui e tentar encostar um no outro, ó, não sei se vocês estão vendo, que ele tenta fugir, ó. Sim, sim. O que vai acontecer? É porque, na realidade, eu estou tentando forçar norte com norte, por exemplo. Se eu inverter, olha o que vai acontecer. Ele fixa a linha e não solta. Então, maior o tamanho eu consigo manipular, menor o tamanho é só forçando mesmo, tá? Ah, tá, entendi. Certinho? Só forçando mesmo. Dificilmente eu consigo fazer um negócio, ele em tamanho molecular, bem manipular ele. É claro, tá? Se eu estou falando no nosso mundo aqui do que a gente tem alcance. Existe tecnologia hoje, tá, Pedro, de manipulação molecular. Sim, eles conseguem mexer com moléculas, tá? Ao ponto que eles conseguem fazer o alinhamento dessas moléculas. Aí já não precisa necessariamente do ato de forçar a molécula, né? Isso, mas na realidade tem que tomar um cuidado que a gente, de um jeito ou de outro, usa um campo magnético para ajudar, tá? Sim, sim. Que ainda continua sendo mais fácil. Gente, uma dessas propriedades interessantes, tá, gente? Só para... Eu vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Na realidade, gente, todo material que tenha ferro, tá? Consegue ter características magnéticas. O ser humano, gente, ele tem no seu organismo uma certa quantidade também de ferro. E, dependendo do caso, a gente precisa desse ferro na alimentação para poder o nosso organismo funcionar corretamente. O que significa isso, senhores? Significa que, no final das contas, a gente também consegue ter propriedades magnéticas. É claro, nós não vamos ser igual o Magneto, por exemplo, do X-Men. Mas sim, a gente tem propriedades magnéticas devido à quantidade de ferro que tem no nosso organismo. E detalhe importante, tá, gente? Esse ferro que está no nosso organismo e no nosso próprio corpo, dependendo de algumas características, eles conseguem até se alinhar e aumentam em determinado momento a característica magnética, em determinado momento eles se desalinham e diminui a propriedade magnética do nosso corpo. Tal situação, gente, que no final das contas existe uma máquina bastante importante hoje na sociedade moderna para a parte de saúde, que é o conceito da chamada ressonância magnética. Já ouviram falar, senhores? E senhorita Flaviane também pode falar, se já ouviu falar da ressonância magnética? Professor, já ouvi falar. Já. Eu já ouvi falar, mas nunca fiz. Que bom, na realidade é bom para a gente, mas na realidade o Brasil e o brasileiro é uma lástima, né? Tudo bem, dona Fabiane? Tudo bem. Nós, na maior parte dos casos, nós só vamos fazer uma consulta médica quando está morrendo. Dificilmente a gente faz uma consulta quando a gente está bem, né, senhores e senhorita? Né? A gente anda de bicicleta, cai da bicicleta, aí a gente vai no médico para ver o quanto que machucou. Mas antes de andar de bicicleta, a gente também deveria frequentar um médico, Mas eu adoro ir em médico. Mas não por conta de doença, mas sim para poder fazer uma conservação da saúde. Isso? Sim. Então tá bom, então isso é ótimo. Viu, pessoal? Sigam o exemplo da Flaviane. A gente tem que muitas vezes ir no médico, gente, quando tá saudável. Para poder, de repente, alguma coisinha desses ímãs que eu estou mostrando para vocês, se ele desalinhar, esse daí ímã que está desalinhando, ele pode representar um câncer, tá, gente? Só para vocês entenderem a maldade da história do que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, gente, só para vocês entenderem, a gente toma um produto, na verdade é um reforço, que nós chamamos de contraste, aonde que ele entra na nossa corrente sanguínea, entra na parte, tipo assim, do nosso corpo inteiro, e nós somos colocados em uma máquina, onde que essa máquina tem uma propriedade magnética extremamente forte e concentrada. E com capacidade de conseguir medir e analisar esse efeito magnético de quem fica lá dentro ou o que fica lá dentro. Gente, o que acontece? Só para vocês entenderem,
Os ímãs do nosso corpo normalmente tem que ficar alinhadinho, bonitinho, quanto mais saudável a gente tá. Conforme a gente não fica totalmente saudável, alguma característica, gente, seja uma alimentação, uma coisinha, uma bebida, às vezes o próprio sol que pega no nosso corpo, que gera aqui uma queimadurinha, gente, e um zilhão de outras coisas pode fazer com que uma pequena molécula dessa daí, ela se desalinhe forçada, e esse desalinhamento, gente, pode causar uma reação em cadeia e muitas outras moléculas nascerem completamente desalinhadas e deformadas. Daí surge nosso câncer, tá, gente? É claro, primeiro vai ser um cisto, depois desse cisto pode evoluir e acabar virando um câncer. E, se Deus quiser, né, quem vai no médico com uma frequência, faz exames frequentes, gente, se pegar um cistozinho, esse cistozinho pode ser removido tranquilamente e nunca mais aparece. Se transformar em um câncer, gente, aí não tem como mais. Tem. Vão um pouquinho uma cirurgia, pode, dependendo da hora que consegue encontrar esse câncer, a gente consegue fazer a remoção e segue-se a vida, dependendo do tamanho do estrago dessas moléculas, gente. Aí o negócio fica complicado, se ele fez metástase ou uma coisa parecida com o nome disso, já se espalhou para o corpo inteiro, aí é mais difícil de uma pessoa conseguir remover toda a célula cancerígena do corpo. Fala, doutor Silvio. É mais uma curiosidade, né? Você já chegou a ver umas pulseiras magnéticas que eles dizem que dá força? Se procurar no Google, você vai achar aí. Olha, o Silvio, o que eu estou falando para vocês, imagine o seguinte, o ser humano tem propriedades magnéticas naturais, por conta do ferro que tem no organismo. Isso significa que, no final das contas, você já ouviu falar desse negócio de áurea, que, dependendo da religião, dependendo do desenho animado, dependendo do filme que vocês podem olhar, a foto Killing também pode aparecer também, em torno do nosso corpo existe essa propriedade magnética, não é visível, tá? Não é visível, mas ela existe. E a partir de ímãs externos, ou características externas, elas podem interferir no nosso sistema magnético. Entendeu? Só que assim, a interferência é proporcional ao tamanho. Se eu chegar um ímã desse aqui perto de mim aqui, a interferência dele nada é imperceptível. Se eu colocar uma pulseira magnética, eu já vi algumas, tá? Realmente são magnéticas, porque eu cheguei ímã próximo, gerou atração, gerou repulsão. Agora, o que significativamente isso vai fazer? Olha, eu não sei falar para você, ao longo de, sei lá, se você usar essa pulseira por uns 2, 3 mil anos, acho que provavelmente deve fazer diferença. É difícil dizer o que é placebo ou não, né, Vira? Mas... Exatamente, porque na realidade... Então, porque eu acredito muito no que você falou, o efeito placebo. Você falou muito bem. O que é o efeito placebo? Eu não acredito que eu vou ser capaz, eu não acredito que eu vou ser capaz, eu não acredito que eu vou ser capaz. Se eu colocar a pulseirinha magnética Ultra Super Mega Power, eu vou ser capaz. O que acontece? Pois a pulseira Super Mega Power e você acredita que é capaz e você cria coragem, vai lá e faz. Na verdade, você sempre foi capaz, você só não teve, de repente, o instinto de fazer. Esperou alguma coisa para ter uma desculpa para poder fazer. Certinho? Então, essa medida é complicada. Agora, por exemplo, fica 2 dias sem beber água para ver o que acontece no teu corpo. Aí depois você fica 2 dias tomando 20 litros de água todo dia. Você para no hospital, além de perigoso morrer por afogamento bebendo água no copo. Porque você vai ter um encharcamento celular. Você vai encharcar as células ao ponto que você pode se matar afogado. Você não acredita? Então, é um tamanho um pouquinho maior, uma forma de medição mais significativa. Propriedades magnéticas é quase que imperceptível, tá? Quase que imperceptível. Muito difícil, muito difícil, muito difícil.
Só se torna perceptível se você está na desgraça, tá, ô Silvio? Se você estiver muito desgraçadamente ruim, aí uma pouca interferência magnética você vai sentir bem, você vai sentir alguma característica positiva. Mas só se estiver muito destruído, certinho? Fala, doutor Otávio. Por final, o que é a função das pulseirinhas magnéticas? Tipo, O sangue está circulando pelo teu corpo, não tá? tá. Na hora que ele passa na região da pulseira, essa pulseira vai fazer com que o ferro que está circulando pelo sangue seja magnetizado de uma forma ordenada, bonita, limpinha. Entendeu? Aí o que acontece? Essas moléculas alinhadas, elas vão tentar fazer com que outras moléculas também se alinhem e fique um negócio mais bonito, mais uniforme. Pelo menos diz fazer isso, tá? Entendi. Diz fazer isso. Por exemplo, eu já vi, viu, Otávio, viu, Silvio, só para você entender, eu vi até mesmo nesse conceito de colocar um sistema magnético que promete milagres para colocar esse sistema magnético dentro da talha que você bebe água, dentro do seu filtro, aonde que eles dizem que, no final das contas, ele atua com duas situações extremamente importantes na nossa vida. Moléculas grandes de ferro fazem mal à nossa saúde. Vai tentar engolir um prego para ver o que acontece, né, gente? Só para vocês entenderem. Desse jeito mesmo. Entendeu? Então, moléculas grandes de ferro faz mal ao nosso organismo, gera intoxicação. Então, esse ímã atrai essas moléculas e não deixa a molécula ir para o teu corpo. E segundo, que ele promete, aí não tem como a gente medir com certeza absoluta, que ele consegue magnetizar as partículas que são pequenas ali na água, levando um material magnetizado para o nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo também fique magnetizado de forma uniforme, bonita e coisa parecida. Entendeu? Professor, tinha um colega meu aí na cidade que ele estava vendendo isso aí uns tempos atrás, ele mexe justamente com isso aí, com distribuidora de água. Ele mexe com a distribuidora de água e estava vendendo isso aí pro pessoal. Teve muita gente que comprou, cheguei até a ver mais ou menos o negócio lá, era assim mesmo, você colocava dentro da talha e ela magnetizava a água. Aí diz, né, que as propriedades da água, elas melhoram, não que não eram boas, mas elas realçavam, né? Aí, assim, pedia de você pegar resfriado, aumentava a imunidade do corpo. Pelo que falaram, né? Eu não acreditei muito, não. Pergunta para ele se ele pegou Covid. Se ele tem isso e se pegou Covid. Se pegou Covid, se ele está vivo direito ou se ele sofreu. Entendeu? Então, na realidade, é difícil, viu, Rodolfo? Que nem ele está falando a respeito disso. Eu peguei Covid e quase morri. E, no final das contas, assim, é foda. Gente, só para vocês entenderem o quanto que é grave, eu acredito muito, viu, Rodolfo, essa parte do filtro de partículas metálicas de base de ferro que estão na água e outras características. Eu tenho lá embaixo na minha garagem uma quantidade bastante grande de ímãs. Eu gosto mesmo de brincar com ímã, para vocês entenderem. E esses ímãs, eles ficam colocados em uma chapa metálica. Essa chapa metálica é a porta de aço do meu armário, tá? Que não é aço puro, ele tem uma bastante quantidade de ferro. E olha o que acontece. O ímã fica colado para o lado de dentro da porta. Colado não, né? Graças à propriedade magnética, ele fixa ali na parte de dentro da porta. Gente, isso é importante e sério. Conforme o tempo passa, no ar, tá, gente, existe uma quantidade muito grande de poluentes, e desses poluentes também tem minério de ferro grosso, que, na verdade, ele é mais tóxico para a gente do que saudável. Os meus ímãs que ficam na porta, conforme o tempo passa, na hora que você olha a porta na frente, tem o desenho do ímã certinho. Ele atrai as partículas de ferro que estão no ar e vão grudando ali. Detalhe importante, o ímã grudou ali, a gente respira isso. E essas partículas de ferro que ficam inertes no ar, gente, elas são agressivas ao nosso corpo, elas são tóxicas. Acaba sendo até tóxica, porque ela é muito grande. O nosso organismo precisa de ferro, sim,
mas em nível extremamente pequeno, extremamente diluído desse componente chamado ferro. Não é pegar, como eu falei para vocês, não é pegar um prego e engolir ele. Esse prego vai mais te matar do que se deixar te salvar para alguma coisa. Mas não ficou só nisso aí, não, professor. Teve uma época também que ele inventou umas panelas lá também, que era feita de um material lá, que eu não sei nem o que é o material. Minério de E ele tá ferro. vendendo aí também. Ué, as panelas, pra você ter ideia, custavam acho que R$ 2.000, R$ 3.000 cada panela, coisa assim. Que não precisava pôr óleo. Era assim, era uma coisa de outro mundo a panela. Eu falei, gente do céu. E tinha gente que comprava. Aí teve um outro também que entrou nesse esquema dos colchão também magnético. Aí até uma ex-patroa minha interessou um dia, ela tinha um filho lá que era deficiente, ele tinha um problema, não lembro o que era, só que ele tinha uma válvula na cabeça. Aí o médico falou pra ela, só comprar esse colchão no mesmo dia, teu filho morre. Vai, usa o colchão magnético para poder ajudar. Entendeu? O que acontece? Porque eu falei, ele tem uma válvula, chegou esse ímã perto, esse ímã vai atuar na parte da válvula e vai dar BO. Isso vale para marca-passo, vale para tudo, tá? Então, assim, gente, tem o lado verdadeiro, tá, pessoal? Isso não é mentira. Existe um lado verdadeiro desse princípio magnético do ser humano, que, no final das contas, vamos dizer o seguinte, sabe o que o pessoal faz? Conceito do detox? Né, Flaviane? Tem um conceito do detox, que é o princípio da desintoxicação, aonde que o pessoal começa a brincar com esse conceito saudável, começa a fazer uma despoluição do organismo. Você vai falar, Fabiane? Estou pegando teu pé, mas pode. O que acontece, gente? Todo esse processo de desintoxicação, ele vai fazendo com que as nossas características moleculares, as nossas características celulares, vamos pensar em nível celular, elas começam a ter uma saúde melhor. E saúde melhor, gente, no conceito celular, ele também é transportado para nível molecular. Então, assim, todas as características do corpo acabam ficando de uma forma muito melhores. Você falar que dormir com um ímã debaixo do travesseiro vai te fazer bem, olha, gente, eu não tenho equipamento, nem tenho, tipo assim, conhecimento suficiente para falar que é capaz de resolver alguma coisa. Entendeu? Que esses conceitos, esses colchões magnéticos, pulseira magnética, o Silvio mesmo falando do conceito de ser, para quem não sabe, tá, gente, placebo é psíquico, onde que a pessoa, aquilo existe porque a pessoa acredita que existe, não que ela exista de verdade, perfeito? Só para vocês entenderem a maldade da situação. Certinho, pessoal? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Posso continuar? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos embora. Só uma brincadeira, tá, gente? Se vocês querem realmente ficar com a parte magnética totalmente poderosa, sei lá, se matricula numa academia de Kung Fu aí e investe 100 milhões aí no seu coração e tempo para poder treinar, tá, gente? Não só Kung Fu, tá, pessoal? Mas qualquer tipo de arte marcial ou uma atividade física, bicicleta, correr, atletismo. Gente, é impressionante. Características do corpo, se você, de repente, começa a perceber que você não tinha, você começa a ter. E, principalmente, gente, que isso realmente, eu vejo que isso é uma possibilidade, porque eu já vi que, realmente, quanto mais saudável eu estou fisicamente, biologicamente falando, e até psicologicamente falando, características de calor e outros efeitos, gente, você vê que se torna muito mais sensível e muito mais palpável os efeitos que isso causa. Uma pequena variação de temperatura do ambiente, você sente essa variação na superfície do teu corpo, você aumenta a sensibilidade, você melhora a comunicação neurológica em todos os aspectos. Então, gente, eu acredito que vale a pena investir fisicamente, alimentação, vamos cortar tudo que é industrializado, enlatado, e conceito de conservante e outras coisas, tentar melhorar a alimentação natural, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais balanceada.
Isso sim eu acredito, tá, gente? Muito mais do que você usar uma pulseirinha ou deitar num colchão magnético. Mas, eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês, gente, agora há pouquinho. Se você realmente está numa condição extremamente ruim, extremamente desmantelada, às vezes você ficar submetido por um efeito desse pode te fazer bem. Pode, tá, gente? O Iruan não confirma nada. Eu nunca que vou dar garantia de pagar 50 mil reais no colchão magnético vai fazer você viver para sempre, tá? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Vai ficar igual magneto, não tem como, não, né? Eu acho que não. Não, sabe aquela... Você assistiu o filme do X-Men lá? Que Qual deles? um deles lá, que é a mulherzinha lá, aquela verdinha, azulzinha lá, a mística, vai lá e dá uma injeção de ferro nas costas do guardinha lá, e a hora que o guardinha... Verdade. Entendeu? Até hoje também não sei de uma aranha que tem poderes magnéticos para te morder, para ficar igual o Homem-Aranha, só com poderes magnéticos. Foi louco, professor. Nem precisa disso, não. Aí- É igual o Tony Stark, professor. Dos quadrinhos tudo pode, né? Aí eu prefiro acreditar no Tony Stark, gente. Dois heróis que, no final das contas, eu sou fã de coração e, no final das contas, me chama a atenção. É Batman e o nosso amigo Homem de Ferro. Bruce Wayne e o Tony Stark. Sem contar o dinheiro, né? Não. E, tipo assim, eles têm o dinheiro, então, na realidade, eles têm uma coisa que eu não tenho, é o dinheiro sobrando para poder usar toda a inteligência que tem. Eu não sei, tá? Às vezes eles são ricos porque, na realidade, também são inteligentes. Mesmo que os dois vieram de famílias ricas, de fortunas de família rica, mas, no final das contas, eles conservaram aquela fortuna e aumentaram a fortuna. Isso é ser inteligente. Perfeito? Vamos embora. Pessoal, propriedades, características dos ímãs. Inseparabilidade dos polos. Gente, o que eu falei para vocês lá em cima. Um ímã, ele é um ímã até ser quebrado em pedaços. Na hora que você quebra em pedaços, ao invés de ter um ímã, você tem um montão de iminhas. Exemplo, você tem um ímã grande, se você quebrar esse ímã no meio, você vira dois ímãs. Se você pegar esses ímãs que ficaram um pouquinho menores, quebrar eles no meio de novo, não necessariamente precisa ser no meio, tá, gente? Quebrar ele vai formar outros dois ímãs e assim caminha a humanidade com quantos pedaços eles se formarem. Perfeito, gente? Então, o ímã, gente, nunca consegue ter, por exemplo, o lado norte, um ímã que só tem norte, que o Pedro falou, né, Pedro? E um ímã que só tem sul. Gente, isso é uma impossibilidade. O ímã só existe por conta que existe norte e sul, tá? Vamos nós aqui, gente, que eu falei já uma vez, né? Vamos nós só para repetir, para ter certeza. Interação entre os ímãs. Opostos se atraem, tá, gente? Opostos se atraem. Norte atrai sul, sul atrai norte. E os iguais se repelem. Norte repele norte, sul repele sul. Se alguém tiver dois ímãs em casa, pessoal, não importa se é natural ou artificial, vocês conseguem fazer essa experiência para ver essa repulsão acontecendo, tá, gente? Vocês conseguem fazer isso. Ímã com ímã, tá, gente? Consegue fazer a experiência. Fala, Dr. Wagner. Oi, Iruan, dá para identificar qual que é o lado norte, qual que é o lado sul? Tem como fazer, tipo, uma medição, alguma coisa assim? Tem sim. Não com ímãs, mas com propriedades eletromagnéticas. A gente consegue, a partir de um artifício elétrico, e você chega a esse ímã, movimenta esse ímã de uma certa forma próximo desse artifício elétrico, e ele vai gerar tensão elétrica. O lado positivo e o lado negativo que formar de tensão também determinam as características magnéticas do ímã. Então, você consegue medir, de uma certa forma, que lado é o norte, que lado é o sul do ímã, pensando em qual a tensão elétrica ou a corrente elétrica circulante que vai aparecer. Se a corrente correr para um lado, sabe que lado que está o norte. Se ela correr para o outro, sabe que lado que está o norte. Entendido?
Beleza, valeu. A hora que eu for estudar eletromagnetismo, a parte elétrica do magnetismo, aí vocês vão começar a perceber que vocês conseguem construir o ímã norte e sul do jeito que você quiser. Eu quero norte embaixo, sul em cima, agora eu quero inverter. Você pode inverter sem ter que desmontar o ímã, com características elétricas para o lado de fora. Gente, uma das aplicações mais famosas no mundo das propriedades magnéticas é o tão famigerado, famoso trem-bala. Gente, o trem-bala, ou trem de levitação magnética, ele é um meio de transporte que, no final das contas, acabou chamando a atenção por conseguir pegar velocidades muito, muito, muito grandes no solo, tá, gente? Em nível solo. Ele não fica em contato com o chão, gente, mas ele fica aqui no chão. Não é um avião, não é um outro objeto que, no final das contas, tem uma liberdade de movimentação muito grande. O trem-bala, gente, ele é composto por 2 grupos de ímãs. Ímãs que ficam dentro do trem e ímãs que ficam no trilho e nas paredes onde o trem passa. Aí, gente, imagine a seguinte situação. No trem, o norte aponta para baixo. No chão, o norte aponta para cima. Norte com norte acontece o quê? Repulsão. Repele. Repulsão. Um ímã repele o outro. O que vai acontecer? No começo, o ímã, ele é colocado de uma forma como se fosse assim, distante ou fraco. Distante ou fraco. Conforme o trem vai pegando velocidade, o que eles vão fazendo? Eles vão aumentando a força desses ímãs. Conforme eles vão aumentando a força desses ímãs, o trem estava no chão, andando no trilho, como todo e qualquer trem normal. Só que na hora que ele começa a pegar velocidade, o que vai acontecendo? Ao invés deles deixarem o trem no trilho, eles aumentam a força desses ímãs, fazendo com que o norte comece a gerar repulsão. O que vai acontecer? Se for bem forte, uma quantidade bastante grande de ímãs, esses ímãs conseguem fazer com que o trem se afaste do trilho. Gente, na hora que acontece isso, ele gera um efeito interessante, que ele diminui o atrito. Atrito é o que faz o trem parar. Então, se ele estiver no trilho, o trilho tem atrito. Tira-se esse atrito, ficando só o atrito do ar. Mas vocês podem ver que até o formato do trem-bala é um formato como se fosse uma bala, né? Porque o objetivo dele é fazer com que o ar ofereça o menor atrito possível. O que acontece? O trem sobe para fora dos trilhos. É claro, gente, ele não sobe muito. Eu acho que deve ficar em torno aí de uns 20 centímetros de distância entre o trilho e a roda do trem, tá, gente? E a partir de propriedades magnéticas, esses ímãs, eles vão se invertendo em algumas situações, fazendo com que o trem aumente mais ainda a velocidade por características magnéticas. Por exemplo, tá norte-norte. Ele coloca um sul aqui na frente do trem. O que acontece com o sul aqui na frente? Vai atrair o norte aqui, né? Abaixa o bico. A hora que ele atrai... Não só abaixa o bico, mas a hora que ele atrai o norte do ímã que está em cima, faz com que gere atração. Só que na hora que o norte de cima desalinha desse e chega aqui, um pouquinho antes dele chegar aqui, eles invertem, vira norte de novo. E assim vai indo. Para poder fazer com que o trem pegue velocidade. E igualmente faz quando querem parar o trem. Eles vão fazendo o quê? Eles vão criando situações que gerem repulsão também, para poder fazer com que o trem diminua a velocidade. Até uma hora que ele está numa determinada velocidade, aí nessa velocidade ele vai descendo, até ele se acomodar no trilho, aí libera o sistema eletromecânico para poder fazer o trem funcionar normalmente, como qualquer outro trem normal. Certinho, gente? Certinho. Tranquilo, Silvio? Tranquilo. Gente, e é interessante, tá, pessoal? Tá faltando aí 10 minutos para fechar, eu vou até um determinado ponto só, gente, não quero começar com muita coisa nova, não, mas é interessante, tá, gente? O ímã foi um objeto que foi descoberto há muito tempo, tá, gente? Muito, muito tempo, e no final das contas, realmente foi muito, muito pouco utilizado, tá, pessoal?
Pessoal, são 9 horas. Antes de eu começar com esse conceito aqui de campo magnético, linhas de força e outras características, eu vou abrir a internet aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, senhores? Então, sim. O moto magnética. Que moto magnética? É essa daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Não, volta. Acho que é essa daqui. Vou ver aqui qual delas que mostra todo. Pessoal, deve estar lagando um pouco para vocês, deve estar travando um pouquinho. Depois vocês pesquisam também para vocês, tá? Essa é a Gênesis. É uma moto, aonde que, não sei se vocês estão vendo, é uma moto esporte, tá, gente? É uma moto bonita, tá? Metida a esporte mesmo, bem bonitona, bem grandona. E ela não utiliza nenhum tipo de energia, nem elétrica, nem fóssil, nem artificial. Ela não tem queima de combustível, nem tem bateria para ela funcionar. E o barulhinho que vocês estão escutando realmente é só esse barulho mesmo, tá, gente? Ela é extremamente quieta por conta que ela trabalha a partir de princípios. Aqui é só a propaganda dela. Deixa eu voltar. Esse é o motor dela, tá, gente? Pessoal, esse é o motor dela. A roda é o motor. Então, na verdade, a própria roda dela faz com que, no final das contas, ela tenha a característica de motor. Olha o tamanhozinho, gente. Me parece que ela anda até meio rápido, né, Aurora? Não, na realidade, não é meio rápido, não, meu caro. Hoje já tem motores desse daí funcionando que conseguem pegar aí motor de, por exemplo, de uma moto até 200, 250 quilômetros por hora. Se essa moda aí pegar, vai ser bom, né? Hã? Se essa moda pegar, né, vai ser bom pra Por gente. enquanto vai ser caro. Não creio que seja alguma coisa que vai ser barata, entendeu? Mas, professor, aquele overboard lá não funciona através do magnetismo também? Também, só que é o magnetismo terrestre. É uma outra propriedade. Ah, tá, entendi. E esse daí da moto é qual? É magnético também, só que é magnético local. Certinho? Não é uma coisa, tipo assim, que usa a propriedade natural do planeta Terra. Eles utilizam, Ah, ele utiliza magnetismo local, de tal forma que ele sim. consegue fazer o sistema funcionar sem necessidade de outra fonte de energia, utilizando a energia magnética que tem no meio, entendeu? Ah, tá, caramba. Agora já o magnetismo terrestre, aí já se adequa àquilo lá que o senhor falou da bússola lá. Isso, entendeu? Tá, entendi. Qual que é esse? Haglios. Professor, que área que mexe O que é hidráulico? com hidráulica? Não, com o quê? Pode falar.
Qual é a área que mexe com isso daí, nessa questão da moto trabalhando com esse magnetismo local? Na realidade, meu caro, se você parar e pensar, é a nossa área. Elétrica, eletrônica. É ela Ah, que, tá. é ela que, no final das contas, estuda. Você vai Ah, ver, Pedro, que na próxima aula a gente vai começar a entrar em propriedades magnéticas que, na realidade, são o que fazem o efeito magnético. Por exemplo, a próxima que tem aqui é campo magnético e linhas de força. O que vai acontecer? Na hora que você começar a estudar campo magnético e linha de força, vai te dar capacidade de entender como que aquela moto funciona. Então, na verdade, no final dessa parte aqui, se você quiser, você consegue montar esse objeto, entendeu? entendi, professor. E, professor, me fala outra coisa. E na questão da estabilidade, assim, Como assim? até que o senhor estava falando lá do trem bala lá, até que usa a questão dos polos, assim, entre eles, face a face, assim, seria meio que isso, não seria? Do trem bala lá, tanto dos trilhos, quanto do próprio trem lá, o imã que contém neles. Meu cara, tem muito mais tecnologia por trás, tá? Tem o conceito de supercondutores, aí tem o conceito de super ímãs, o trem bala funcionar, entendeu? Aí a gente trabalha em temperaturas abaixo de 0 graus. Ah, tá. Então essa estabilidade não é só dos ímãs, então. Não, tem mais Ah, coisa junto que consegue fazer com que exista essa estabilidade magnética para fazer com que o trem anda doce. O trem anda doce. sim, sim. Doce. Entendi. Ah, Não, não existe solavanco. O solavanco que se der é mais por causa de um vento, que possa tentar fazer com que eles tentem desestabilizar. Mas mesmo assim é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. tá. Entendi, entendi. Mas com os ímãs também é possível garantir essa estabilidade ou nem tanto assim? Consegue? Mesmo sendo artificial, ou já E teria que ser um isso, puro? mesmo sendo artificial, natural ou artificial, principalmente artificial e os chamados eletroímãs. Os eletroímãs são ímãs que nós fazemos e nós controlamos. Então, como nós fazemos e nós controlamos, nossa capacidade de fazer ele fazer estável, fazer ele funcionar de forma correta é muito melhor. Ah, tá. Entendi então, professor. Obrigado. Nada. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Estou encerrando aqui a apresentação. Vou dar uma conferidinha só nos alunos presentes, tá, pessoal? Nossa aula está acabando nos próximos 2 minutos. Luan, Pode falar, Luiz. quando eu era criança, parece que falava pra mim que parece que não pode aquecer o ímã, é verdade mesmo? No fogo? Ele perde a propriedade Perde, magnética? porque, na realidade, qual é a principal característica de aquecer alguma coisa? Quando você aquece alguma coisa, as moléculas estão quietinhas. Quando você começa a aquecer, essas moléculas começam a vibrar. Essa vibração vai fazendo com que aumente o volume e aumente o distanciamento de nível atômico, para você ter uma ideia, em nível atômico. Os átomos vão fazer que, tipo assim, um átomo vai ficar até mais longe do que o outro. Entendeu? Os elétrons vão começar a se jogar no espaço para todo lado. Então, aumenta o volume das coisas e começa um efeito caos, um efeito caótico, que vai ficar tudo louco balançando. Então, vai perder esse alinhamento dessas moléculas. Então, a tendência normal é que, na verdade, essas moléculas vão literalmente se desalinharem. O que estava tudo alinhado, bonitinho, a hora que você começa a esquentar, aí pode ser que elas parem completamente, loucamente, tudo fora de lugar. Verdade mesmo. Certinho? Ah, sim. Beleza. Pessoal, uma rápida chamadinha, só para registro, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Dinael, Douglas, Flaviane, Dianda Bernardini, Eber, Lucas Lima, Luiz Gustavo, Otávio, Pedro Henrique, Raimundo, Rodolfo, Silvio e o Wagner, que estão presentes aqui agora. Bom, pessoal, na semana que vem a gente continua na parte de campo magnético e linhas de força. Uma boa restinho de aula para vocês, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana. E semana que vem a gente volta a nos encontrar. Certinho, senhores? Beleza. Boa noite aí. Boa noite, Fechou. Lucas. Boa noite, pessoal. Pedro, Boa noite, Douglas, Fica com Deus. Boa noite. Até semana que vem. até.
Até mais, pessoal. Boa noite, Irã. Valeu pela explicação aí. Até mais. Até mais, Silvio. Falou, Irã. Abraço. Falou, boa noite. Falou, Raimundo. Boa noite. Falou, doutor Luiz. Falou. Boa noite, Irã. Boa noite, doutor Dinael.